Jogador de ataque do Corinthians ganha novo status na equipe atual. Negociação com a equipe da Série A em plena finalização de janela de transferências nacional. E também Antônio Oliveira recuperando o titular no Corinthians. Esteja por aqui para estar ligado em mais esses assuntos. Deixe sua curtida, se inscreva e ative todas as notificações para assim ficar bem antenado ao que acontece de forma definitiva no time do Corinthians neste ano. Sobre este início de temporada de 2024 no Corinthians, é bem necessário que a gente possa comentar um pouco mais sobre o atacante Wesley, jovem jogador ofensivo do Timão que tem conseguido sim se destacar na temporada atual. Ele se tornou um jogador fundamental no esquema tático do técnico Antônio Oliveira. Bem jovem, Wesley tem atuado uma porcentagem altíssima de partidas no Corinthians neste ano, sendo titular em boa parte delas. Ele tem conseguido demonstrar muita habilidade, é um jogador que tem a qualidade de partir para cima, a qualidade essa é que se é muito bem explorada no futebol brasileiro e que se é muito valorizada hoje no futebol mundial. Um jogador que tem personalidade, consegue partir para cima da defesa e isso faz com que o Corinthians possa ter um jogador a mais com a capacidade de fazer essa quebra de linha, utilizando de seus dribles e principalmente de sua velocidade. Além disso, ele tem se mostrado ser um jogador bem versátil, capaz de atuar em algumas posições diferentes no ataque do Corinthians, mas claro, dando prioridade à ponta esquerda, onde ele consegue atuar abrindo um pouco mais para o meio e finalizando no gol. Foi com o Antônio Oliveira na temporada de 2024 que de vez esse garoto passou a ter um desempenho bem mais sólido e consistente. As suas últimas atuações fazem eles ter que sair daquele título de promessa para hoje, mas bem realidade no time do Corinthians. Um atleta que tem se mostrado ser muito bem determinado e com uma boa atitude dentro de campo. Claro, isso importa muito no futebol atual, onde há necessidade no Corinthians de um jogador que possa fazer a diferença. O Wesley tem conseguido, dentro do possível, fazer essa diferença. É um jogador que também já tem um número de gols bem melhor do que foi durante 2023, tem evoluído de forma bem gradual e assim conseguido também conquistar o torcedor corintiano com as suas qualidades e suas atuações dentro de campo nas últimas partidas. Na minha visão, esse é mais um garoto que surge no Corinthians, dessa vez no ataque, que tem que ser muito bem trabalhado, explorado e assim conseguirá continuar evoluindo muito bem. Você, torcedor corintiano, concorda com o que se foi falado? Comenta aqui abaixo a sua visão sobre o jovem garoto Wesley. Aproveitando os últimos momentos da janela de transferência nacional que se encerrará brevemente, o Corinthians ainda tem buscado alguns reforços para a temporada atual de 2024, pois sabe que a única oportunidade que terá depois dessa será justamente na janela de meio do ano. O Timão ainda buscou um negócio junto ao Atlético Paranaense envolvendo uma troca de jogadores. A proposta do Timão era também uma oferta relevando o Gustavo Mosquito em troca do meio-campista Alex Santana. Gustavo Mosquito, atacante que não tem sido tão aproveitado no time do Corinthians, mas que já foi muito bem utilizado, consegue ter a habilidade técnica e também uma boa velocidade para jogar no ataque. No entanto, com a chegada alguns reforços no time do Corinthians e a concorrência por uma vaga na equipe titular, Mosquito pode ter menos oportunidade de atuar neste momento, é o que tem acontecido de uma forma mais clara no Timão. O jogador também sofreu com algumas lesões nos últimos períodos e assim ficou afastado do Corinthians. Por outro lado, o Timão, que estaria interessado em contratar o meio-campista Alex Santana, um atleta que já é titular na equipe do Atlético Paranaense, um jogador bem versátil que poderia atuar como volante e também um pouco mais à frente, fazendo papel de meio de campo. Tem uma boa técnica, força física e também um bom passe. São características essas visualizadas nesse jogador que poderia sim se tornar uma opção bem interessante para o meio de campo do Corinthians. Poderia ajudar a equipe sem dúvida alguma e fortalecer essa área de meio de campo, onde o Corinthians ainda tem buscado uma melhoria também, buscando reforços como Alex Santana, jogador bem interessante, mas claro, é um negócio bem difícil, pois o Atlético Paranaense é sempre uma equipe bem difícil de se negociar, principalmente tirando um jogador com essas características
Alex Santana. Uma negociação que entre os dois clubes poderia ter um andamento, mas ainda não há nada de oficial que se foi divulgado sobre um acordo ou não. Na minha visão, esse negócio seria bem mais proveitoso por parte do Corinthians. Alex Santana se torna um jogador bem mais interessante do que Mosquito nesse contexto atual. Você, torcedor corintiano, que pensa? Deixa aqui nos comentários se você acha que ele seria sim um bom reforço para a temporada atual. Ainda sobre o time do Corinthians, o técnico Antônio Oliveira tem buscado resgatar um meio-campista que já foi titular. Ele, que esteve passando por um processo de recuperação, é Maicon. Já havia iniciado a passagem do técnico como titular no time, mas teve que se afastar devido a uma lesão sofrida recentemente. Agora, após todo esse processo de recuperação, ele deve ter uma nova oportunidade de voltar ao time titular do Corinthians. Maicon vinha assim uma crescente bem interessante no time do Corinthians. No entanto, foi justamente essa lesão citada que o tirou de campo. O atleta, que tem bem mais experiência atualmente, conseguiu engrenar boas apresentações durante os primeiros jogos de 2024, mas teve essa sequência de boas partidas interrompida justamente para tratar de sua lesão. O atleta, que atua no meio de campo, estava até mesmo batendo pênaltis no time do Corinthians, ou seja, um jogador de confiança do técnico Antônio Oliveira, um atleta que pode sim agregar ainda para 2024, mas claro, necessita voltar rapidamente mediante a recuperação de seu ritmo de jogo, também as condições ideais, conseguir fazer uma forma de atuar de uma maneira bem mais tranquila, e claro, isso fará com que ele se torne a volta à titularidade no time do Timão. Ele vinha atuando mais precisamente jogando como um meio de campo, distribuindo passes e tendo um pouco mais de liberdade para chegar até o ataque como elemento surpresa e ajudar o Corinthians nesse quesito. Aí o jogador pode nesse momento repetir tudo o que fez já nos primeiros momentos com Antônio Oliveira, atleta que claro, pode ajudar e muito. Antônio Oliveira sabe disso, um atleta que tem potencial, não esteve entregando esse potencial em 2023, mas o técnico acredita que ele pode sim ajudar a equipe com sua titularidade a alcançar os seus objetivos na temporada atual. Na minha visão, Maicon é um jogador que conseguiu recuperar seu futebol. Claro, ele conseguirá render bem mais com Antônio Oliveira, mas necessitará primeiro readquirir o ritmo de jogo. Você, torcedor corintiano, concorda com isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião também sobre esse tema que é bem necessário neste momento a ser discutido no Timão.